Olá, uma boa tarde. Os frutos do silêncio, Pedro Poveda, Educação, Ciência e Cultura. É um livro da professora Maria do Rosário Sousa, que convida a olhar a vida de um padre, nascido em Espanha no século XIX, que fundou a obra teresiana, procurando que a educação fosse vista como uma importante função social. Vamos, neste programa, descobrir esta figura e exemplo que foi canonizado em maio de 2003 pelo Papa João Paulo II. Antes, acompanha a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Paolo Maria Braghini é um frade capuchinho italiano que está em missão há muitos anos na Amazónia brasileira, na Amazónia que faz fronteira com o Peru e com a Colômbia. É uma região perigosa, manchada pela violência do narcotráfico, uma região também pobre, onde vivem populações muito humildes. Uma região marcada também pelo verde denso da floresta, em que o rio é a grande estrada. Esta é uma terra muito especial de missão. Os frades, como Paolo, andam por ali em estreitas canoas a visitar as famílias e são recebidos sempre com genuína alegria por todos, em especial pelas crianças. Paz e bem a todos, a todas. Nós, frades menores capuchinhos, estamos aqui neste lugar sagrado, a Amazônia, aqui no Brasil, bem na fronteira com Peru e Colômbia. Uma região extremamente complexa, difícil, uma região quente de narcotráfico, muita violência. Não somente aqui, no mundo todo, às vezes onde o pessimismo quer tomar de conta. Tudo não está sofrido, muito sofrimento, falta de assistência, abandono. Mas sempre aparece uma luz, é a luz de Deus que nos traz esperança. Uma frase que ecoa constantemente em nosso coração é com certeza uma frase bíblica antiga, mas que é muito de hoje. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Queremos partilhar com vocês a alegria que a esperança é grande, porque nós todo dia experimentamos a partilha, a solidariedade, pessoas, famílias extremamente pobres de indígenas que quase não têm nada e oferecem o melhor para você. Onde tem partilha, Deus está presente e se acende a luz. É um povo que, apesar de muito sofrido, é um povo que sabe ainda abrir o coração ao Espírito de Deus. E a alegria volta, o sorriso se abre. Como dizia São Francisco, como Jesus nos ensinou, levemos a paz, nos tornemos instrumentos de paz. E a esperança com certeza volta. E no meio das trevas, a luz aparece de novo. Paz e bem a todos. Os frades como Paolo, que acabamos de escutar, andam quase sempre de mãos vazias, mas são recebidos como se fossem autênticos reis, como se fossem as pessoas mais importantes do planeta. Andam sem nada, mas transportam no coração um autêntico tesouro, a amizade e o amor, a forma como olham, como tratam aquelas populações desprezadas, pessoas que levam uma vida de miséria, de sofrimento, pessoas quase sem nada, mas que partilham o pouco que têm. Há todo um evangelho que se escreve sem palavras nas margens do grande rio Amazonas. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
O Centro Universitário Manuel da Nóbrega dos Jesuítas em Coimbra está a celebrar 50 anos e dinamizou o encontro Fé e Cultura. O Centro Universitário Manuel da Nóbrega, em Coimbra, está a celebrar 50 anos de existência e promoveu uma nova edição do encontro Fé e Cultura. Sinais dos Tempos foi o tema geral de um dia de debates que decorreu no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, que a Companhia de Jesus dinamizou pela 29ª vez no ambiente académico. A iniciativa surgiu em 1981 com o propósito de pôr a fé cristã a dialogar com as culturas universitárias. Ver aqui os sinais que a realidade atual nos mostra, sinais de preocupação, aos quais nós demos 3 nomes: sinais de divisão, mais a nível político, sinais de desumanização e sinais de exaustão, também mais relacionado com a saúde mental. E depois, a partir daqui, destes 3 sinais mais, digamos assim, negros, mais difíceis, podermos lançar sinais de esperança. A esperança que não é uma esperança de um otimismo vago, mas de uma esperança que nasce da realidade como ela é, também nos seus tons de cinzento, também nos seus tons escuros, mas nos quais também a luz de Cristo ressuscitado também começa já a brilhar. Ora, nós vivemos um mundo com muito impacto, com muita informação, mas nem sempre relação, não é? Relação construtiva, não é? Ora, nós somos aquilo que forem as nossas relações. E é isso que nos define. O 29º Fé e Cultura inseriu-se também na dinâmica do Jubileu da Esperança. Este encontro promoveu o diálogo entre universitários, especialistas e responsáveis religiosos. Nos sinais da realidade foram lidos os tempos de divisão, de desumanização e de exaustão para dinamizar 9 conversas com oradores de diferentes quadrantes da sociedade sobre sinais de esperança, a partir da reflexão e da apresentação de práticas. Em causa problemáticas como as diferenças dentro da própria Igreja, a política, os idosos, os migrantes e os bairros sociais. Tudo aquilo que utilizamos como ferramentas da nossa humanidade, e identifiquei aqui 4, a cultura, a linguagem, a tecnologia e a consciência, podem ser utilizados ou para nos humanizar ou para nos desumanizar, neste sentido de nos afastar daquilo que podemos eventualmente ser de melhor. A minha área de conhecimento, desde logo a geopolítica, nós de facto estamos a passar, não sabemos se o caminho será todo feito ou se o mundo para a tempo, estamos a passar de um sistema de alianças, que é um sistema contratual, que tem regras, com certeza que imperfeito, mas que garantiu muitas décadas de paz, para um sistema de potências, medidas pela sua força militar e em particular nuclear. E isso é um sistema que eu acho perigoso. Haver uma reconexão que vem provavelmente dos tempos difíceis que estamos a viver e é impossível separar a política daquilo que está a passar socialmente, e nós, politicamente, estamos a viver tempos que põem em causa os regimes democráticos, põem em causa os valores ocidentais, que põem em causa os direitos conquistados ao longo dos anos pelas mulheres, por exemplo, e a esperança é mesmo esta, é que estes tempos difíceis façam com que se calhar tenha de haver um ressurgimento e que nós, enquanto europeus e com a nossa matriz identitária, tenhamos de ressurgir para assumir outra vez o espaço que tem os direitos humanos, o espaço que tem os direitos das mulheres e o espaço que tem a ligação para com os outros físicos. O Centro Universitário Manuel da Nóbrega, em Coimbra, foi fundado em 1975 com o objetivo de a Igreja entrar no mundo universitário com respeito e desafio, com a provocação e esclarecimento. Esta casa é o lugar de primeiro anúncio para muitos jovens, outros então a voltar à Igreja, onde se encontram vários jovens universitários, alguns apenas para estudar, e está a comemorar 50 anos de atividade, neste ano, 2025. E onde há um ambiente descontraído, de grande proximidade também connosco, jesuítas, de grande descontração, e isso faz com que muitos, conhecendo assim um modelo de igreja próxima, disponível, faz com que alguns se aproximem, e para outros é mesmo a primeira vez que se encontram com a igreja. Quem procura o Centro Universitário dos Jesuítas em Coimbra encontra salas de estudo e de trabalho, capela, bar e lugares para descansar, conviver, biblioteca e terraço, e várias atividades.
não só para os universitários, mas adolescentes, jovens profissionais e adultos. Os animadores são os maiores missionários porque estão nas universidades e nas faculdades e vão passando a mensagem. Conheci-o como no meu segundo ano da universidade e no terceiro ano tive a oportunidade de ser convidado para a equipa de animadores, que é uma equipa que organiza sessões na casa. Somos 12 animadores. O Cume para mim é muito uma casa e foi-se tornando ao longo dos tempos. Eu gosto de dizer que é um sítio confortável para sair da zona de conforto, porque pronto, acaba por ser casa, como disse, e fiz lá muitos amigos e por isso agora já posso estar 100% à vontade lá. Entre os oradores convidados e os participantes do Fé e Cultura estavam também antigos estudantes universitários de Coimbra que frequentaram o Centro Universitário Manuel da Nóbrega. O primeiro despertar do Cume, e foi exatamente por isso que fui até ao Centro Universitário, foi a questão das missas dos universitários à quarta-feira. Eu faço parte de uma família católica, fui educado numa família católica, era bastante normal para mim a questão da missa, de toda esta rotina cristã, mas foi muito importante num espaço em que eu estava a crescer enquanto jovem, ainda jovem adulto no início da universidade, com muitos estímulos da universidade, também encontrar um espaço onde eu conseguia encontrar Deus de forma muito palpável, através dos outros, através de uma capela aberta aos universitários e explicada assim, se calhar, de uma maneira mais próxima. A minha história com o Centro Universitário Manuel da Nóbrega é muito anterior a eu ser até universitária, não é? Porque tenho irmãs mais velhas que frequentavam já o Centro Universitário e, portanto, desde muito cedo fui exposta, de facto, a esta maneira de olhar para a realidade, para o mundo e para as pessoas que, efetivamente, me condicionou, podemos dizer desta maneira, não é? Para o bem e para o mal. Ao longo dos 50 anos de história do Centro Universitário Manuel da Nóbrega, celebrados em 2025, já se realizaram 28 encontros. Fé e Cultura, lugar de encontro e de partilha, de reflexão e diálogo, através de várias vozes, com várias experiências, com mais de 400 pessoas atentas aos sinais dos tempos, para ver a realidade e, sobre ela, afirmar a possibilidade da esperança. Esta e outras notícias estão disponíveis no portal de informação agência.eclésia.pt. Recebemos agora a professora Maria do Rosário Sousa, autora do livro Os Frutos do Silêncio, Pedro Poveda, Educação, Ciência e Cultura. Olá, professora, muito boa tarde. Obrigada por estar na nossa companhia. Perguntava-lhe quem foi Pedro Poveda, esta personalidade que foi canonizada em 2003 pelo Papa João Paulo II. Antes de mais, quero agradecer à televisão a oportunidade e ao programa Eclésia por estar neste programa e poder divulgar esta obra desta figura notável que eu acho que deve ser conhecida não só em Portugal como no mundo inteiro. E porquê é que deve ser conhecida? Pedro Poveda Castro Verde é um sacerdote católico, foi um sacerdote católico que nasceu em Linares, Reino, no sul de Espanha, e que de facto dedicou toda a sua vida à proteção dos mais pobres, dos mais desfavorecidos, dos mais humildes, e teve como foco central a educação, a ciência e a cultura como forma de evangelização. Para ele, evangelizar passava exatamente por retirar da miséria as pessoas que não tinham cultura, os analfabetos, na altura em que viveu o período em que a Espanha estava situada, rondava os 70%, 80%, 90% de analfabetização neste caso. Analfabetismo, exatamente, não é? E por isso mesmo ele foi colocado como sacerdote no bairro de Las Cuevas do Gadis, que era um bairro altamente marginalizado, longe de toda a população da cidade, e portanto ele, um sacerdote jovem, muito, muito novo, enfrentou um lugar onde ninguém queria entrar. Ele estava com alunos e inclusivamente dava-lhes de comer. Dava-lhes de comer, exatamente. E há uma passagem dele em que ele um dia regressa, funda escolas, funda cantinas e resolve estudar aquele povo na sua essência e vê que, de facto, a alfabetização daquelas pessoas passa exatamente, primeiro, por lhes dar a alimentação que precisam para comer. E depois, a cultura também, como alimento, para poderem crescer, para poderem evoluir e para poderem sair da situação de pobreza em que se encontravam. Ganhar novos horizontes, sim. E um dia encontram um pequenino que lhe diz, o menino chorava e ele diz, filho, por que choras? Padre, choro porque tenho fome.
Então ele pegou dele de comer, levou outros tantos para casa e levaria muitos, de certeza absoluta, porque realmente a fome e a miséria eram abundantes naquela região. E a educação era a possibilidade destas crianças, destes jovens, poderem ter outra vida e daí ele olhar para a educação como uma função social? Exatamente. Portanto, ele quase que revolucionou, de certo modo, aquele bairro de Las Cuevas. Eu posso referenciar as missões da Quaresma, que é uma coisa impressionante. Ler aqui no livro as missões da Quaresma feitas por ele foram, de facto, momentos de reflexão, de diálogo e de abertura ao povo, em que ele reúne as pessoas e vinham dos mais diversos sítios, desde Las Cuevas de Guadix até aos grandes depois da terra, porque a mensagem começou a passar. E começou a passar de tal ordem que era um aglomerado de pessoas que se chegava para ouvir aquele jovem sacerdote com tanta devoção, com tanta fé. As verdades do Evangelho eram ditas de tal maneira, tão suaves, que todos gostavam muito de ouvir. Todos ficavam atentos. Inebriados. E então foi de facto uma verdadeira maravilha o que ele fez lá. Também com as mulheres? Também com as mulheres? As mulheres também foram objeto de estudo e vão-se prolongar ao longo do tempo. Quase que podíamos dizer que em Guadix começa a grande obra educativa de Pedro Poveda. Que veio a ganhar o nome de obra teresiana. Obra teresiana, mas que depois se vai consolidar em Covadonga, porque entretanto tem grandes problemas em Guadix com a própria Igreja, porque não aceitam que um jovem sacerdote seja ousado e capaz de fazer coisas destas, e pôr as pessoas a ler, a estudar, a trabalhar, enfim, e as mulheres também a trabalhar. E realmente suspendem as escolas, ele fica sem as escolas dele com grande desgosto e mandam-no para Covadonga. Covadonga, eu curiosamente estive há dias lá, e tive muita sorte em ter ido, porque queria muito conhecer o local. E então as montanhas de Covadonga, se alguém conhece, sabe que fica nos picos da Europa. E por isso naquelas montanhas não havia nada. Havia a Basílica, a Santa Cueva da Virgem de Covadonga. Então ele chega lá e diz: o que é que eu vou fazer da minha vida aqui, tão jovem? Mas o que é certo é que a cabeça dele, a oração dele, a meditação, o silêncio dele, produziram frutos notáveis. Daí o título desta obra. Mas deixe-me ir à formação integral da mulher estudante em que ele apostava. Se olharmos para aquilo que foi feito pelo padre Pedro Poveda no século XIX, apostando na educação das mulheres, acaba por ser algo interessante olhar para isto nos dias de hoje e perceber a dignidade que no século XIX ele já procurava dar às mulheres. Exatamente. Ele era elevadíssimo e não só, muito avançado para o seu tempo, muito avançado. E entendia que as mulheres deviam trabalhar, deviam ter uma ocupação e deviam, de facto, ter uma dignidade, a sua dignidade como pessoas humanas. E por isso fundou escolas, ateliês, onde as mulheres já podiam trabalhar. Em Guadix já fazia disso, mas em Covadonga começa a consolidar-se um outro tipo de trabalho. Não com os coaveros do Guadix, mas com professores e educadores. Então reúne professores e educadores, não fica quieto, não fica lá na solidão, não fica lá metido nas montanhas, mas encontra formas, entra na Universidade de Oviedo, matricula-se e faz o curso de professor e começa a estudar com os professores de Oviedo. E aí começam a fundar as academias, a aparecer academias, centros pedagógicos, fruto tudo da oração, do silêncio, da meditação, porque ele entende que Deus lhe pede isso. E, portanto, a dignificação da mulher era a grande aposta que ele tinha. E, curiosamente, cria academias e centros pedagógicos para homens e para mulheres. As dos homens não conseguem sobreviver, mas as das mulheres, passado muito pouco tempo, proliferam por toda a Espanha. Porquê é que uma pessoa que foi canonizada em 2003 é tão pouco conhecida em Portugal, por exemplo? Eu julgo que, eu não sei dizer-lhe muito sobre isso, mas de facto tudo o que eu li a maior parte das obras que estão editadas, e tenho muito gosto e realmente agradeço também à Ana Arceia, que é uma editora que publica, mandei vir tudo o que tinha e de facto não encontrei grandes respostas para isso. Eu creio que a situação política e o facto de ter sido assassinado, porque ele de facto foi morto na Guerra Civil de Espanha, e todo o envolvimento que esteve, porque ele estava envolvido na educação, na cultura, na ciência, poderia ter eventualmente sido uma das causas que poderia ter conduzido a este silêncio, porque realmente ele, não vou dizer que era uma pessoa muito cómoda na igreja, não seria, não seria, não é? E por isso, realmente, a postura dele, mas a perseguição aos católicos não foi só a ele.
E esse fenómeno foi um fenómeno incrível que abafou, de certo modo, muitas outras figuras também que, de certeza absoluta, fizeram, desde a arte, às ciências, às várias culturas. Sim. Portanto, Pedro Poveda ficou realmente no silêncio e nós, em Portugal, temos experiências fantásticas vindas pela instituição teresiana, nos anos 70, nomeadamente um método de ensino personalizado, que depois a instituição teresiana, após a morte dele, em 1936, ele morre em 28 de julho, depois de ter celebrado a sua celebração eucarística, foi detido e conduzido ao martírio. Sim. Que aceitou, sem reservas nenhumas, que é impressionante isso também. E de qualquer forma, depois a instituição teresiana queria dar continuidade ao seu trabalho e queria perpetuar todas estas ideias, todos estes horizontes, e fundou em Madrid um instituto pedagógico, Somos Águas. E eu faço referência a isto porquê? Porque é uma grande inovação. Em Portugal nós tivemos oportunidade, eu própria estive lá, quando era mais jovem, estive nesse instituto, um instituto piloto com educação personalizada, que formou e transformou, foi um momento de renovação educacional em Portugal e na Espanha também, que formou imensos professores dentro desta ideologia, claro, católica, naturalmente, sim. mas onde a liberdade, a responsabilidade, enfim, métodos e metodologias inovadoras no ensino e na educação. E fica, de facto, este exemplo dado a conhecer agora com esta publicação, Os Frutos do Silêncio, numa edição da Paulinas Editora. Professora Maria do Rosário, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, a dar-nos conta e apresentar-nos este livro e a investigação que fez também em torno deste sacerdote. Muitíssimo obrigada. Eu gostaria de dizer ainda mais alguma coisa muito brevemente. Mas gostaria de agradecer muito ao Sr. Cardeal Dom Carlos Osório Sierra, um cardeal que era bispo de Madrid, arcebispo de Madrid, que concedeu uma entrevista excelente. É um grande conhecedor da vida e da obra de Pedro Poveda, à diretora-geral da instituição teresiana antiga e agora, presente neste momento, que fez a nota de abertura, e a todas as figuras portuguesas, nomeadamente bispos, padres, sacerdotes, que em muito enriqueceram esta obra no seu último capítulo. Muito bem. De maneira que eu agradeço também esta também. oportunidade de fazer aqui referência a todos os contributos que foram dados. Muito bem. E fica o convite também para poderem descobrir este livro. Muitíssimo obrigada mais uma vez, professora, por ter estado connosco a dar conta deste livro. Obrigada a si também. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2 pelo mesmo horário. Sempre atualizado está o portal de informação agência.eclesia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.